Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Eles falaram que você tem mais pixels do que uma TV 4K por cada display, né? Um display para cada olho, então... São duas telinhas micro LED somando dá 23 milhões de pixels, né? Uma tela 4K dá pouco mais de 8 milhões. Então, é bastante pixel para caber num espaço muito pequeno. Exato. Então, a ideia é realmente que você tenha uma visão retina nos termos da Apple, que é o termo que ela sempre usou para alta definição, quando você não consegue distinguir os pixels. Ela quer trazer essa ideia pro headset, que realmente é algo que faz parte de tornar imersivo. Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Felipe Espósito. A WWDC 2023 chegou e a Apple divulgou uma série de novidades de hardware e de software. Teve MacBook novo, teve mudanças bem interessantes no WatchOS e mais recursos para o iOS 17 e macOS Sonoma. Mas a estrela do evento foi o primeiro dispositivo de realidade mista da Apple, ou o primeiro computador espacial da Apple. É o Apple Vision Pro. Hoje a gente faz o nosso tradicional episódio do que rolou de mais importante na convenção de desenvolvedores da Apple. Antes, não esquece de dar 5 estrelas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts e de seguir a gente no seu tocador favorito. Agora sim, bora pro papo. Bom, todo mundo que tá aqui gravando assistiu ao vivo o evento da Apple, WWDC. Foi um evento bem longo, uma keynote de mais de 2 horas, então um pouco acima do que a Apple costuma fazer, né? WWDC costuma ser mais longo mesmo, porque tem novidade para todos os sistemas operacionais, mas 2 horas foi bem acima do esperado, né? A Apple gastou basicamente 1h20, 1h30 para falar de todas as novidades ali do iOS, WatchOS, que eu acho que é o sistema que mais teve novidades ali, do macOS, que agora é macOS Sonoma, mas estava todo mundo esperando pelo One More Thing. E o One More Thing do Tim Cook, talvez o primeiro One More Thing relevante do Tim Cook, depois do Steve Jobs, foi o Apple Vision Pro. Apple Vision Pro é, basicamente, se a gente for definir nas categorias de produtos já existentes, um headset de realidade mista, né? E muitas outras empresas já fizeram headsets de realidade aumentada, virtual, mista. Tivemos HoloLens, tem a Meta, toda focada em construir o tal do metaverso com a linha Quest. Lembro de alguns dispositivos de VR da Samsung, né? Teve o Gear VR, cheguei a usar durante um tempo. Mas, quando a Apple entra em uma categoria de produtos, ela geralmente entra de uma forma meio diferente, com uma comunicação diferente, e eu acho que traz expectativas diferentes sobre toda uma categoria, porque a Apple já fez muita coisa com, por exemplo, o iPhone, né? Quando vocês viram ali aqueles óculos meio estranhos ali na tela, o que vocês viram? Quais foram as expectativas? Eram que vocês esperavam o Apple Vision Pro? Olha, no meu caso, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu não estava botando muita fé nesse tipo de produto, porque eu estava usando como parâmetro de comparação os dispositivos lançados por outras empresas, né? Exemplo dos dispositivos do Google e outras tantas empresas. E esses dispositivos sempre tiveram a impressão de ser algo adaptado, ou seja, você, por exemplo, quer assistir um vídeo e eles vão adaptar esse vídeo para funcionar nesse óculos ou no seu dispositivo de realidade virtual. Então sempre pareceu uma coisa assim, sabe, um puxadinho, uma gambiarra, algo que mostrava que a tecnologia existe, mas não a aplicação. Então, para a aplicação eles improvisavam. E aqui foi um pouquinho diferente, porque a Apple parece ter se preocupado com todo o ecossistema. Então, ela apresentou o produto, mostrou o que ele é capaz e deu mostras de cenários de uso. Você vai poder usar para assistir filmes, vai participar de reuniões, seja online ou com pessoas no mesmo ambiente que você, vai conseguir usar até numa viagem de avião, pode jogar também, quer dizer, ela foi ilustrando os pontos de forma que ficou claro para o usuário que aquilo ali não é só algo criado para mostrar que a tecnologia existe, é algo que tem potencial de entrar no dia a dia da pessoa. É claro que ela fez isso ali enfeitando bastante, né, colocando todo aquele ar de modernidade que é típica da Apple, mas a gente também não tem garantia de que isso vai ser um sucesso, tal
talvez, pelo menos de imediato, não seja, mas ela fez de uma forma que causou a impressão de que aquilo é um produto palpável, ou seja, não é algo que a gente vai só ver como se fosse um protótipo, né? Ainda que a comercialização, a produção, só seja esperada para 2024, né? Quando eu vi ali na Keynote, primeiro que não dá pra dizer que foi uma surpresa, porque a gente já tá ouvindo falar desse headset há tanto tempo, e com renders, e com muita coisa vazando, então meio que a gente já esperava o que foi apresentado, mas a impressão que eu tive é que a Apple, justamente, ela não tá trazendo algo exatamente novo, headsets já estão aí há muito tempo, mas que ela tá trazendo algo pro consumidor final e com uma interface muito mais, talvez intuitiva, mais polida do que o que a concorrência tá oferecendo, porque a Microsoft mesmo já desistiu de oferecer o HoloLens pro público final e direciona totalmente para um produto mais enterprise para empresas, e a Meta já tenta fazer um negócio mais específico para jogos, e a Apple tentou mostrar que, pelo menos a $3.500, depois a gente vai falar do preço, é meio difícil, mas que a ideia da Apple é que num futuro as pessoas usem isso no dia a dia, né, para como a gente usa o celular hoje. Então eles mostram pessoas em casa assistindo vídeo, fazendo FaceTime, não é uma coisa só, olha, você vai usar para trabalho, mas também para conversar, para diversão, para interação. Então o que mais assim me chamou a atenção nessa apresentação é justamente que a Apple tentou apresentar ele como um produto para todo mundo e um produto refinado, não só uma experiência focada num público específico, ou que é como o que a gente tem hoje, não é tão intuitivo assim. Claro que é tudo demo, editada, mas a ideia que eles tentaram passar foi essa. Pra quem conseguia assistir a apresentação, eu acho que um ponto central ali foi quando ele surgiu e apareceu os olhos da pessoa que estava vestindo o Vision Pro. Eu acho que durante diversos momentos ali, a Apple tentou mostrar que ela não está tentando desconectar as pessoas do mundo real. Então, isso de a pessoa conseguir olhar, né, o que está em volta ali no seu ambiente enquanto está usando o Vision Pro, e outras pessoas conseguirem ver o olho dessa pessoa, acho que é um ponto muito, muito importante, porque abre uma possibilidade para que as pessoas usem esses óculos em mais lugares, que para mim é central na adoção desse tipo de dispositivo. Eu não acho que as pessoas, assim, vão no supermercado parecendo um astronauta, mas se a pessoa quiser fazer isso, ela pode. E com os dispositivos atuais, ela não podia. A gente teve alguns momentos ali, alguns dispositivos, por exemplo, Google Glass, né, que parecia algo que, talvez tenha algum potencial de virar um dispositivo mais dia a dia, né, porque no final das contas era uma telinha ali do lado que mostrava informações, né, então, tipo, imagina que, em vez de você ficar vendo o que tem no seu GPS, você vê a direção no canto do seu olho. As pessoas resolveram isso de outra forma, né, o consumidor final, com um smartwatch, eu acho. E a ideia de você ter um dispositivo que te deixa totalmente imerso, né, desconectado da realidade, ela já é suprida com inúmeros headsets, né, tipo PlayStation VR, os MetaQuest da vida. Então, acho que só o fato de a Apple ter colocado uma pessoa usando aquela coisa num avião, já diz alguma coisa sobre o que eles querem com aquilo, né? Tipo, não é uma coisa pra ficar extremamente restrita, né? É algo que eles querem realmente transformar em algum tipo de ícone, em alguma coisa que faça uma propaganda por si só. E não acho muito difícil que daqui a alguns anos a gente tenha pessoas, se der certo, né? Algumas pessoas usando isso na rua. E a comunicação, inclusive, ela bate bastante de frente com a Meta, porque a Meta veio com essa ideia de metaverso, de você ter um mundo imersivo, de você criar um bonequinho pra ver outros bonequinhos, e a Apple já deixou claro que ela não quer isso. Você citou aí o exemplo dos olhos aparecendo quando você tá conversando com outra pessoa, e que isso é feito automaticamente, e ela reforçou várias vezes durante o evento, que você não se isola do mundo usando o produto. Quando chega alguém do seu lado, ele meio que deixa ali já transparente pra você ver a pessoa. Então, a abordagem é bem diferente. Realmente, claro que hoje não é, talvez agora no começo não é um produto que, como o Riga disse, você vai no supermercado com ele, mas daqui a alguns anos, quem sabe, quando você tiver uma versão com mais bateria, que tem um design mais discreto, que acho que a ideia é essa, né? A ideia é essa tecnologia que eles acabaram de apresentar, daqui a alguns anos evoluir ao ponto de talvez chegar
chegar no design de um óculos mais convencional e você ter essa interface ali no teu óculos, então aí vai ser mais normal andar na rua com esse tipo de coisa e você não vai se isolar do mundo. Então essa mensagem eles já deixaram bem claro que ao contrário da Meta que quis criar ali o metaverso, a Apple tá tentando fazer com que você simplesmente tenha novas interações sem se isolar do mundo. No Twitter eu vi gente falando que essa coisa dos olhos é meio Black Mirror. E eu pensei, olha, talvez seja, mas no fundo tem fundamento isso existir. Porque, por exemplo, se você tá conversando com alguém e essa pessoa tá ali olhando o celular e conversando com você, mas não tá olhando pra você, você fica meio desconfortável, né? Sei lá, pelo menos eu fico com a impressão de que tô atrapalhando aquela pessoa ou que o meu papo não é interessante, enfim. Então, acho que todo mundo fica desconfortável. E agora imagine que você precisa interagir com alguém que tá com um trambolho na cara e você não sabe pra onde a pessoa tá olhando, no que ela tá prestando atenção, se você tá atrapalhando e tudo mais. Então, se você consegue deixar claro, enquanto usuário, que você tá ali naquela imersão mais... Se necessário, você pode interagir com quem está ao seu redor, a coisa fica muito mais confortável, né? No sentido de que você não precisa necessariamente ignorar alguém ou então parecer ser uma pessoa mal educada, né? Então, esses pequenos detalhes da forma como a gente interage como humanos, né? Eles precisam ser levados em conta quando a gente fala de tecnologia. Então, essa preocupação pode ser algo meio futurista demais na primeira olhada, mas se a gente pensar nesse nível de interação, faz muito sentido que isso exista. A tecnologia ela não precisa se afastar da forma como a gente encara o mundo, como a gente interage com outras pessoas. Então, são pequenos detalhes que, na soma, eles fazem muita diferença. Tem uma característica do Vision Pro que talvez abra espaço para um mundo pior, para uma visão mais pessimista de mundo em que todas as empresas estão te vigiando e tal, e a Apple até inclusive reforçou a questão da privacidade, né, porque o que você faz ali com o dispositivo fica no próprio dispositivo, enfim, mas tem uma característica do Vision Pro que é o controle, né, e o controle do Apple Vision Pro é um não controle, porque geralmente você tinha ali num óculos de realidade virtual comum, controles separados, né, geralmente wireless ali que você usa para apontar suas mãos e tal, então tem sensores de movimento nesses controles e você aponta, clica, tem trackpad no controle e tal. No HoloLens, você já conseguia fazer isso por meio de gestos no ar. E no Vision Pro, acho que, assim, para quem tem o sentido da visão, o jeito com menor fricção de você controlar um dispositivo que tá em toda a sua volta é simplesmente mexendo o olho, né? Então, você simplesmente olha pra onde você quer clicar, entre aspas. Não sei se vai ter um outro verbo pra, tipo, tocar, né? Pra você conseguir apontar alguma coisa ali com o olho. Mas me parece algo muito mais intuitivo, né? Você simplesmente olha pra onde você quer clicar, os sensores reconhecem isso. Pra isso acontecer, tem um chip M2 lá dentro, tem um outro chip chamado de R1 pra conseguir dar conta de uma cacetada de sensores e de câmeras e de microfones. Mas me parece algo mais intuitivo, né? Realmente é uma proposta bem interessante, e isso dos chips mesmo. A Apple falou ali que o R1, que o Riga mencionou, foi colocado especificamente para renderizar só a parte das câmeras, porque embora tenha essa ideia de que você tá vendo através do capacete, ele tá usando dos óculos, seja lá o que foi isso, né, do headset, ele tá usando as 1000 câmeras que estão ali posicionadas e tá passando essas imagens. 12 câmeras. E aí você tá vendo as imagens gravadas, entre aspas, da câmera. E a Apple diz que o R1, ele tá ali só pra processar essas imagens, pra ter um delay muito mínimo entre o que tá sendo captado e o que você vê, pra realmente ter essa sensação de que você tá enxergando através do dispositivo. A gente ainda não sabe exatamente como que é ver isso pessoalmente, né, a qualidade, mas a Apple, ela fala várias vezes que é como se você estivesse usando, de fato, só um óculos mesmo e enxergando os objetos, a interface em realidade aumentada por cima. Então já é algo mais diferente do que outras alternativas, de novo, como o Meta mesmo tem oferecido até hoje, né? É porque vocês já usaram outros óculos de realidade virtual, aumentada, mista? O que vocês têm de experiência? Eu já usei um da TCL, que foi exposto no evento, e só que a minha experiência foi frustrada um pouco porque aquele óculos aquele headset precisa de adaptação para quem usa óculos, né? Então eu uso óculos porque tenho astigmatismo
miopia, né? Então é uma situação meio já complicada, e aí precisaria adaptar. E vai ser o caso aqui também, né? O Apple Vision Pro, se você quiser usar ele sendo um usuário de óculos, você vai ter que criar ali, encomendar umas lentes específicas para o seu caso, né? Então, mas quando eu usei, a parte mais interessante, geralmente as pessoas destacam games, né? E no meu caso, eu gostei muito da experiência de assistir a vídeos, porque o óculos permitiu que o nível de brilho fosse mais alto, né? Então, por exemplo, se você tá numa viagem de avião assistindo ali um filme no celular, o celular vai ter um nível bom de brilho e tudo mais, mas a tela ainda é pequena, né? Você pode melhorar essa experiência um pouquinho usando um tablet ou um notebook. E o óculos conseguiu oferecer essa experiência de uma tela maior e com um nível de brilho bom, sem que eu tivesse um dispositivo em mãos, né? Então eu ficava com as mãos livres. Então eu achei isso interessante. Agora, é claro que essa experiência interessante, ela depende também de um tempo de adaptação, porque no começo, pelo menos comigo, deu um pouco ali de cansaço visual, né? Porque é uma coisa que você não está acostumado a usar no dia a dia. A cabeça ficava um pouquinho também meio que incomodada, porque tinha um dispositivo ali apertando essa cabeça, mas com cerca de meia hora eu já estava me adaptando, né? Então eu acho que o nível de aprendizagem e o nível de adaptação foi muito curto nesses dispositivos que já existem, e provavelmente na Apple também vai ser curto. Eu tenho bastante curiosidade quanto à questão de conforto mesmo, usando esse headset, até porque a própria Apple abriu mão de algumas coisas ou mudou algumas coisas para tentar melhorar essa parte. Por exemplo, a bateria fica pendurada, é uma coisa um tanto questionável, mas a gente já tinha escutado rumor disso, que seria para justamente o aparelho não esquentar tanto na cabeça da pessoa e não incomodar. Então ela tirou a bateria, ela fica pendurada num fio, você guarda ela no bolso e fica andando com o headset por aí. Então ela tentou fazer algumas coisas ali para deixar ele mais confortável, e é justamente isso que eu tenho, né, um dia, quando isso chegar a ser lançado oficialmente, porque ainda não tá disponível, testar isso para ver se de fato ele é um produto que você consegue colocar na cabeça e ele passa despercebido, entre aspas, ou se é uma coisa que depois de um tempo usando, você se cansa rápido. Eu acho que é um produto que eu tava comentando ali no grupo do Tecnoblog, né, com os repórteres e tudo mais, me parece um produto que tá numa fase anterior ao do primeiro iPhone, quando ele foi anunciado pelo Steve Jobs, porque no evento do iPhone de 2007 pelo Jobs, o Jobs pelo menos usou o iPhone ao vivo ali, pra todo mundo. Ele tinha um reserva ali pra casa desse pau, mas era o iPhone ali. O que a Apple apresentou hoje foi um vídeo muito bem feito, né? E foi, enfim, um mundo de possibilidades que você talvez consiga acessar por meio desse dispositivo novo. Mas até quem tá na WWDC foi bem restrito o acesso, né? Então, as pessoas puderam chegar perto. Então, elas conseguiram ver ali aquela parte ali de tecido. Ficou bem bonito. Pareceu, sei lá, uns AirPods Max adaptados ali. Tem a Digital Crown, né? Que tem no Apple Watch também. Tem aquele tecido que parece as almofadas dos AirPods Max, uma coisa bem Apple ali, né, com os materiais um pouco mais caros, com umas linhas de design mais simples ali, mas a gente não tem, por exemplo, sei lá, especificações, quantos gramas ele vai pesar, né, então me parece um produto que ainda está em alfa, né? Ele ainda não está pronto, tanto é que a Apple anunciar um produto em junho para ser vendido no começo do ano seguinte em um país só e de uma forma muito restrita, né? Tipo, você não vai estar numa Amazon, provavelmente, e comprar o Vision Pro. Me parece que tem muita coisa pra melhorar. E acho que uma coisa que eu tô curioso pra ver, algumas empresas já lançaram dispositivos com telas micro OLED, que talvez seja a grande tecnologia diferente ali do Apple Vision Pro, é que essa tela, ela pode ter uma densidade de pixels muito grande em um espaço muito pequeno. E um dos problemas que eu tinha com qualquer outro dispositivo de realidade virtual que eu usei é que a imagem era ruim, sabe? Tipo, era ruim. Então, pô, legal. Eu, sei lá, rodava Android, rodava algum sistema que tinha Netflix, por exemplo. Mas, cara, eu vou ver uma série da Netflix, eu assino, sei lá, um plano 4K, nessa telinha.
LCD, que o preto fica cinza, as coisas ficam pixeladas, porque estão perto do seu olho. E o áudio é mais ou menos, sendo que eu posso simplesmente colocar na TV. E me parece que a Apple fez algo, colocou uma tecnologia ali que permita ter uma experiência minimamente decente, né? Eles falaram que você tem mais pixels do que uma TV 4K por cada display, né? Um display para cada olho, então... São duas telinhas micro LED somando dá 23 milhões de pixels, né? Uma tela 4K dá pouco mais de 8 milhões. Então, é bastante pixel pra caber num espaço muito pequeno. Exato. Então, a ideia é realmente que você tenha uma visão retina nos termos da Apple, que é o termo que ela sempre usou pra alta definição, quando você não consegue distinguir os pixels. Ela quer trazer essa ideia pro headset, que realmente é algo que faz parte de tornar imersivo. Faz muito tempo que eu nunca testei esses mais modernos. Eu cheguei a usar aqueles primeiros modelinhos lá que você só colocava assim pra ver vídeo no YouTube e realmente a qualidade ela era muito ruim, você conseguia ver os pixels e isso estraga muito a parte da imersão. Então acho que isso já é uma coisa que a Apple quer tentar resolver com esse modelo, né? Você ter ali uma imagem, uma renderização boa, com alta resolução, para trazer esse aspecto mais imersivo para ele, e com certeza vai fazer a diferença na hora de assistir conteúdos. A própria Apple, de novo, reforçou muito isso, mostrou várias vezes as pessoas assistindo séries do Apple TV, anunciou uma parceria com a Disney para trazer conteúdos em 3D, inclusive, pro Apple Vision. Então a Disney já falou que os conteúdos do Disney Plus vão estar disponíveis no headset, alguns em 3D, você vai poder assistir tudo ali com uma experiência bem diferente. Diz que tem o suporte a áudio espacial, você vai poder colocar seus AirPods e ter a experiência que a gente já tem conectando os AirPods no iPad ou Apple TV, mas com o headset ali na sua cara. Então, para assistir conteúdo, realmente ele parece ser bem mais interessante do que outras opções que existem hoje no mercado. Para consumo de conteúdo em vídeo, eu acho que a gente não vai ver relatos de muitos problemas. O que me preocupa mais é a questão da usabilidade do produto em si. Então, por exemplo, esse cabo que o Felipe falou, da bateria que fica ali pendurado em você, eu achei muito pouco prático, porque, por exemplo, eu já vi aqui no metrô de São Paulo gente que estava saindo do metrô e o fone de ouvido enroscou, o fone de ouvido de fio, enroscou na mochila de alguém, e aí um ficou enroscado no outro, deu aquela confusão, enfim. Você imagina que algo parecido aconteça com isso, né? De repente você tá andando em algum lugar ali e aquele cabo enrosca, enfim, aí você leva um puxão na cabeça. A questão do peso também é importante, né? Por mais que o produto seja leve, ele ocupa uma área grande da sua cabeça, né? Ele tá ocupando toda a sua visão, tá preso por trás, então pode causar algum desconforto. De repente uma pessoa que tem bastante cabelo pode ficar incomodada com isso. E também tem a questão da interação que você vai ter com o ambiente, né? Então, você vai conseguir acessar aplicativos, participar de conversas via FaceTime, etc. Mas, de repente, será que a pessoa que vai fazer um movimento de virar a cabeça, por exemplo, para ver alguma coisa ou algum conteúdo, alguma aplicação que está na lateral, será que ela não vai ficar enjoada por causa desse movimento, né? Então, são vários fatores que precisam ser colocados nessa conta, né? Para a gente checar se realmente esse produto vai ter alguma viabilidade para o público em geral. Nesse primeiro momento, eu lembrei de quando a Samsung lançou o primeiro Galaxy Z Fold, né? Que era um produto, sei lá, alfa, beta, porque ele tava cheio de falhas, né, na tela que dobrava e tudo mais. Mas aquele passo foi necessário para a Samsung para ela introduzir a tecnologia no mercado. Então, de repente, a Apple tá nesse momento, né? Ela anunciou um produto ali que provavelmente vai ser otimizado em gerações futuras, mas ela precisava dar o primeiro passo, né? Para realmente entender como que ele vai funcionar, o que vai funcionar bem, o que não vai funcionar bem nessa primeira geração, para depois ir aprimorando, né? Então, óbvio que você tem testes de laboratório, né? Testes fechados para fazer isso, mas muita coisa você só vai descobrir colocando de fato o produto no mercado. Então, de repente, ela fez esse lançamento sabendo de riscos de os usuários identificarem problemas importantes, mas porque ela entende que vale a pena correr esse risco, né? Porque é quando ela vai conseguir otimizar o produto. Eu concordo com o que o Riga disse, por exemplo, de que esse é um produto que parece ser bem mais alfa do que o primeiro iPhone, mas ao mesmo tempo eu também entendo a Apple ter anunciado ele agora, 6 meses ou mais do que isso antes do lançamento pro público, porque eu sempre defendi a ideia de que desde os primeiros rumores de que para esse produto, para esse headset dar certo, ele precisa de bons aplicativos. Por mais que seja legal fazer FaceTime, seja legal assistir Apple TV Plus, o que fez o iPhone se tornar tão popular
foi a App Store, né? Por mais que o primeiro modelo tenha mudado muita coisa, foi a App Store que veio um ano depois que, de fato, chamou a atenção das pessoas, começaram a surgir vários aplicativos, Instagram, por exemplo, surgiu, nasceu no iPhone, e acho que a Apple, ela tá mostrando isso agora, já justamente numa WWDC, para falar, olha, desenvolvedores, é isso que a gente tá fazendo, em breve vocês vão poder colocar as mãos nesse produto, em breve deve sair um SDK para eles começarem a testar aplicativos, eu imagino que, assim como foi na época do Apple Silicon, logo eles devem começar a selecionar alguns desenvolvedores para ter um acesso antecipado, para já ir criando ferramentas para quando isso chegar no público, você ter já grandes nomes, grandes aplicativos disponíveis ali dentro da plataforma. Então, pensando por esse lado, faz sentido esse anúncio bem antecipado antes de fato o produto ser disponibilizado para o público. Eu acho que só o nome do produto, Apple Vision Pro, diz alguma coisa, né? Porque talvez exista um produto mais simplificado, né? Então, assim, a gente tá falando de um produto de $3.500. É um produto que, se a gente fizer a conversão dólar Apple, R$35 mil, R$40 mil, talvez um pouco mais. Então, é um produto muito caro. Obviamente, você não tem uma escala com um produto que custa, sei lá, metade de um carro. Então, pode ser o caso de um produto que ele vai ganhando, né? À medida que as pessoas vão criando aplicações, as pessoas vão usando o dispositivo de uma certa forma, a Apple vai entendendo isso e ela vai lançando produtos um pouco mais direcionados ou até simplificados para cada público, né? Então, acho que a gente teve isso de uma forma bem sucedida no Apple Watch, né? O Apple Watch começou ali com um modelo padrão que não fazia muita coisa, era um smartwatch no momento em que todas as empresas já tinham lançado smartwatch e tal. Acabou que o Apple Watch foi o smartwatch mais bem sucedido, na verdade o relógio mais bem sucedido da história, e hoje ele fatura mais do que toda a indústria relojoeira suíça, e que era um ícone, né, da relojoaria, enfim. E com o tempo ela foi lançando ali um Apple Watch SE, que é um mais simplificado. A Apple tentando vender aquilo ali pro seu filho, você consegue rastrear e tal. Pro Brasil a gente sabe que tá muito longe da realidade, porque mesmo um Apple Watch acessível vai custar uns R$3 mil, então, né, meio estranho. E aí depois veio o Apple Watch Ultra, então aquele público mais esporte, aquele público mais Garmin, pode ter um Apple Watch Ultra, inclusive gosto muito do meu. Mas a gente pode ter um caso de HomePod. O caso HomePod foi assim, a Apple chegou, outras empresas já tinham dispositivos parecidos, Google e Amazon, né? E ninguém ligou. E nunca deu certo. E a Apple foi lá e lançou uma versão mais barata, com, né, capando o som, capando alguns recursos ali que tinham no HomePod maior, mas continua não vendendo. Acho que se a gente for ver o número de vendas e o número de usuários de HomePod no Brasil, o Philips Pósito ocupa uns 80% desse público, assim, porque né, é um produto que acabou ficando, talvez, um dos fracassos mais recentes da Apple. Então, em tese, né, para você ter um produto bem sucedido, em algum momento, provavelmente vai ter alguma versão um pouco mais de massa, a não ser que a Apple queira ficar no nicho, mas eu não acho que a Apple é uma empresa que gosta de ficar muito nichada. Ela ataca uns nichos específicos ali, mas o objetivo dela é ser vender pra cacete com a maior margem de lucro possível, né? Então, o iPhone, ele não é um produto de nicho. A gente tem essa ideia de produto de nicho porque ele é um produto caro, mas um produto que vende 200 milhões de unidades por ano não tem como ser exatamente de nicho. Então, eu acho que não faria sentido ali a Apple lançar um novo HoloLens, sabe? Tipo, acho que a Microsoft até tentou fazer algo que no começo fosse para um público mais amplo, mas não deu certo. Hoje ele é voltado para o mercado corporativo, industrial ali, porque foi o que deu. Mas se o Vision Pro ficar restrito a um nicho, talvez ele não tenha muito futuro, né? No caso do HomePod, acho que o maior problema foi isso que você falou, né? A Apple chegou depois. É como se ela tivesse lançado aquele produto apenas para não ficar de fora dessa moda, né? Aqui já é um pouquinho diferente, porque embora outros headsets já tenham sido lançados, é como eu falei um pouquinho no começo, a Apple se preocupou não só com o produto em si, mas com o ecossistema dele, né? De mostrar as possibilidades. Então, ela apresentou a experiência completa. Não completa, mas a experiência em potencial. Então, como já ficou claro aqui na nossa discussão, ela sugeriu ali, mostrando os exemplos de uso, que é um produto realmente que pode chegar a qualquer tipo de usuário, seja uma pessoa que só vai usar ele em casa, seja uma pessoa que vai usar ele em casa e no
trabalho. Ou então alguém que vai usar para viajar, vai usar de repente para home office, né, mesclando coisas de lazer com trabalho. Então, por esse cuidado em apresentar os casos de uso, né, as possibilidades de uso, a impressão que eu tenho é que ela realmente não apresentou esse headset para ser algo de nicho, né? A gente, por exemplo, pode pensar que só pessoas que trabalham em agências e desenvolvedores vão usar isso, mas aqui não, né? A Apple se preocupou desde o começo em mostrar que é algo que ela está lançando para o mercado em geral e pegando carona naquilo que o Felipe falou, de certa forma chamando os desenvolvedores também, né? Olha, a gente tem esse produto aqui, né? Agora soltem a criatividade e vocês poderão criar coisas magníficas, e aí, se isso acontecer de fato, as chances desse produto deslanchar no mercado, ainda que ele seja muito caro e não vai ter um volume de vendas proporcional ao do iPhone, mas se ele tiver um volume mínimo ali, ele já pode ser considerado um sucesso, e é aquilo, né? Esse é um produto que está introduzindo a tecnologia da Apple no mercado, então ele vai servir de base certamente para gerações futuras que vão ter de repente, usabilidade melhor, né, ergonomia melhor, entre outros parâmetros melhorados. Justamente, eu acho que o nome Apple Reality Pro Apple Vision Pro... A gente, só pra contextualizar, talvez eu tenha falado Reality Pro algumas vezes, porque esse era supostamente o nome que seria esse dispositivo, mas agora é Vision Pro. Exatamente. E o Vision Pro, o nome Pro já sugere que em algum momento vai ter um que não é o Pro, que vai ser o modelo normal. Então, acredito que a Apple lançou a versão idealizada com tudo que eles querem, com o design que eles querem, com os materiais que eles querem, e talvez daqui um ano, ou até mesmo, acho que não logo no lançamento, mas pouco tempo depois que isso for lançado, vai ter uma versão Air, não sei, uma versão SE, que vai ser um modelo que talvez tenha um chip um pouco menos potente, talvez tenha menos sensores, talvez tenha materiais mais baratos, mas que de alguma forma ela vai tentar lançar uma versão não Pro para tornar esse conceito um pouquinho mais acessível, e aí aos poucos, claro, conforme a tecnologia vai barateando, ela vai cortando ali o preço e vai tentando popularizar mais a ideia, mas de fato acho que, de novo, é um produto que primeiro, ela já apresenta com a ideia de que foi feito para todo mundo, não é para um nicho, e é uma visão dela mesmo para o futuro da tecnologia, como eu mencionei há pouco, pode ser que os aplicativos que os desenvolvedores vão começar a fazer agora, essa plataforma, né, o sistema Vision OS, ele vai ser o sistema dos óculos de realidade aumentada da Apple, que tem rumor sobre isso, que daqui uns 5 anos a Apple pretende lançar um óculos mesmo. E aí, quando ela lançar esse óculos mais simples, mais compacto, ele já vai ter todo um ecossistema de aplicativos pronto para rodar, baseado nessa tecnologia que tá nascendo agora, né? Tanto que é um produto que tem 12 câmeras, 5 sensores, 6 microfones. O produtor José de Oliveira colocou os números aqui pra gente lembrar. Então, é um troço muito, muito complexo, né? Até tem uma tecnologia de tela que é micro OLED, que não tá madura, eles vão ter problemas de produção, então nos próximos meses imagino que teremos notícias de, sei lá, produção está atrasada, não sei o que lá, o que a Apple acabou deixando a entender, porque os rumores eles meio que erraram todos os detalhes ali, né, então esperava-se que tivesse algo já ainda esse ano, no final desse ano, mas vão lançar no começo de 2024, e tinha alguns rumores de que os engenheiros estavam sendo pressionados para lançar logo, mas aí aquela história de que ainda não tá pronto e tudo mais, e parece que a gente tem um dispositivo muito complexo e que tem exatamente tudo que a Apple quer, né? Então tem várias coisas que a gente não conseguiu falar ainda, tipo o Optic ID, né? Que você tem o Touch ID, que é com a impressão digital, você tem o Face ID, que é com o seu rosto, e agora no Vision Pro você tem o Optic ID, ele vai ler a sua íris para identificar se é você mesmo. Então se você estiver fazendo uma compra, por exemplo, ele vai confirmar se você é você mesmo por meio da sua íris, e aí vai desbloquear o dispositivo, vai confirmar alguma coisa ali. De novo, não é algo extremamente novo, algum Galaxy Note eu lembro que tinha isso, funcionava bem, funcionava legal, mas num dispositivo, né, que vai ficar na sua cara o tempo todo de qualquer forma, parece fazer mais sentido, mas ainda assim, enfim, são muitos componentes ali que obviamente vão encarecer o produto, e as aplicações, né, a Apple mostrou algumas aplicações ali, principalmente com os aplicativos dela, ela anunciou também alguma coisa ali com a Disney, mas talvez as coisas mais legais a gente
gente vai ver daqui pra frente, né? Agora que ela já anunciou que o dispositivo é real, que os desenvolvedores vão ter acesso. Porque, eu não sei vocês, mas eu achei que a interface ali do Vision OS, que é o sistema operacional do Vision Pro, não me parece que tem muito futuro, porque me parece uma adaptação do que a gente já tem nos celulares e nos tablets, né? Então, é uma interface que ela é meio que baseada em janelas. E a gente foi adaptando ali, a Apple foi adaptando ali pra que, agora você pode tocar naquele botão só olhando pra ele e fazendo um gesto com a mão. Beleza. Se alguém aparecer na sua frente, a gente pode, sei lá, tirar eles um pouco da sua frente pra mostrar o que tem ao seu redor. Mas é uma interface de celular dentro de algo que é muito maior do que um celular, né? Tanto que o próprio Tim Cook, enfim, a Apple falou que agora você não vai mais estar limitado a uma tela. Só que eu não sei, obviamente, qual que é a interface possível, enfim, para um headset de realidade virtual, que é realidade mista, mas me parece que é um dispositivo que você não tá mais limitado a uma tela, só que os aplicativos, as aplicações, elas estão ainda. Eu acho que o maior problema aí é que o conteúdo que a gente tem hoje, ele é muito pra tela, né? Então, por exemplo, durante a apresentação lá, eles mostraram uma página web. Uma página web é feita para você visualizar numa tela, seja a tela do celular, seja de monitor de um computador. Então, você precisa realmente criar ali uma adaptação para como se fosse uma janela virtual na sua frente. Agora, a possibilidade dessa interface ter uma experiência de uso mais adaptada, mais ideal para um uso de um dispositivo de realidade virtual ou aumentada. Por exemplo, você pensa que tem muitos gamers, muitos jogadores que eles instalam 3 monitores no computador deles para, por exemplo, simular a cabine de um avião, de um carro de corrida, de um caminhão. Então, se você consegue pegar essa visão ampla de ponta a ponta e colocar isso no óculos, você já tem uma vantagem ali, né? Você já consegue oferecer uma experiência ainda mais real daquele jogo, que é o que aquele jogador está procurando. E você pode levar isso também para outras aplicações que não sejam jogos. Então, de repente, o que os desenvolvedores e a própria Apple terão que se preocupar é em como organizar esses recursos. Porque, por exemplo, a gente está aqui conversando e certamente olhando para uma tela, né? Para a gente ver o roteiro, os pontos a serem abordados e tudo mais. Só que a gente está olhando de frente, né? Então, imagine que você tá com um óculos desse na cara e você tá vendo um monte de conteúdo na frente e dos lados. Só que o conteúdo que tá do seu lado, você só vai conseguir ver se você olhar para ele, seja girando a cabeça, no caso de algo que tá no seu ambiente, ou seja virando os olhos, né? Se for algo que você tá visualizando pelo dispositivo. Então, eu acho que o desafio que os desenvolvedores, que os designers de interface e assim por diante terão é em melhorar essa dinâmica, né? Em aproveitar essa dinâmica, né? Como é que a gente vai colocar o conteúdo em evidência? Como é que a gente vai deixar algum conteúdo, algum aplicativo, algum jogo, etc., em segundo plano? Como é que a gente faz isso? Por enquanto, a nossa experiência está focada nisso. Por causa das telas, a gente tem esse conceito de janela. Ou então de aplicativos que, no caso de celulares, que você vai ter um segundo plano ali que a interface simula como se você tivesse algo atrás, né? Então, de repente, colocar algo novo de cara pode ser desafiador, primeiro porque talvez os designers não tenham muita noção de como fazer isso ainda. E também pode acontecer de que eles já tenham alguma noção, mas eles entendam que pode ser difícil passar isso num primeiro momento para o usuário, né? Pode ser incômodo no começo. Então, eu acho que, de novo, a gente entra naquela questão de ser um produto alfa, né? Ou beta. Precisa primeiro colocar o que tem disponível e aí testando e adaptando. E se for o caso, no futuro bastante distante, você faz uma reformulação completa da interface até algo ficar mais apropriado para esse tipo de produto. Acho que tem muito isso mesmo de o que a gente consome hoje foi feito para tela. Você disse o exemplo mesmo dos sites, né? Como que a gente exibiria um site de uma forma diferente? Então, talvez seja um pouco isso de as limitações do jeito que a gente consome conteúdo em dispositivos hoje, combinado com talvez até algo proposital de tornar aquele ambiente, aquele dispositivo familiar, porque é uma coisa nova para muita gente. Eu acho que para muitas pessoas vai ser o primeiro contato com realidade virtual. E basicamente o que o headset roda a gente viu o Stage Manager chegando no iPad ano passado. Aquilo ali é basicamente um Stage Manager
Manager em realidade virtual, né? Porque você tem ali aquela disposição das janelas, uma organização meio automática, e a Apple basicamente está levando isso. Então, talvez até por isso que ela trouxe Stage Manager pro Mac, pro iPad, porque você meio que se acostuma o Stage Manager, ele não é exatamente as janelas que a gente tem no modo desktop normal do macOS, por exemplo, mas também não é algo super revolucionário, é um meio termo ali. Então, talvez a Apple tá tentando te acostumar com um ambiente diferente para depois te levar pro headset e ali nele você já estar mais acostumado com essa disposição dos aplicativos e, como o Alecrim disse, no futuro pode ser que os desenvolvedores descubram novos jeitos de aproveitar o headset, criem novos jeitos. Até nos vídeos da Apple teve algumas demos rápidas de alguns joguinhos assim em 3D ali em cima da mesa, sem estarem de fato presos numa janela. Então, provavelmente isso é uma possibilidade. Acho que os desenvolvedores vão mostrar pra gente o que dá pra fazer, além de deixar só restrito nas janelas. E que, no caso também, vale lembrar que segundo a Apple, o headset ele roda aplicativos de iPhone e iPad. Então, naturalmente, acho que nesse começo é meio difícil de escapar desse formato, né? As aplicações a gente vai ver nos próximos meses. Eu tô empolgado com o que vem por aí. Tô com um pouco de medo também. Eu vi um tweet do Sterling Crispin. Ele é um ex-funcionário da Apple. Ele tem algumas patentes no nome dele. Ele falou que, agora que você tem sensores, você poderia, por exemplo, prever onde que o usuário vai clicar antes que ele clique, porque o usuário espera que quando ele clica vai acontecer alguma coisa, logo a pupila dele reage a isso. Então, enfim, dá pra fazer muita coisa boa e muita coisa ruim com isso. Acho importante que a Apple já tenha falado muito de segurança e privacidade no anúncio do Vision Pro, mas vamos ver as aplicações que teremos para um headset e se essa categoria finalmente vai dar certo, né? Porque o que a gente teve até agora, beleza, acho que 5 milhões de unidades não sustenta um produto do jeito que o Tim Cook anunciou. Então, vamos ver se ele vai dar certo e os próximos passos. Mas calma que antes da gente ir para os próximos tópicos, tem participação especial nesse Tecnocast. Tássio Veloso acompanhou a WWDC presencialmente e pôde testar o Apple Vision Pro. O Tássio é um velho conhecido do Tecnoblog, já foi editor executivo aqui, já trabalhou na CBN Tech Tudo, é comentarista de tecnologia da Globo News e é uma pessoa que vocês com certeza vão ouvir em futuros Tecnocasts. Você escuta agora as primeiras impressões do Apple Vision Pro, diretamente do Apple Park em Cupertino, na Califórnia. Manda bala, Tass. E aí, meu povo, tudo bem? Tássio Veloso aqui de Cupertino, na sede da Apple. E sim, eu testei, eu utilizei o Vision Pro e, meus amigos, é impressionante. Muita gente tem me perguntado, desde que aconteceu o grande keynote da WWDC, como é que é isso? Então eu vim aqui contar a experiência, a forma como a Apple tá mostrando, tá fazendo a degustação desse dispositivo. E é da seguinte forma, você chega lá numa sala e a primeira coisa que acontece é um scan do seu rosto e também das suas orelhas. Isso é feito diretamente com o iPhone. Então, mais ou menos como o Face ID. Então, eles fazem isso para ter uma leitura da sua face e, na sequência, pelo menos no meu caso, que utilizo óculos ou lente de contato, a gente passa por um outro profissional que coloca o óculos numa máquina e detecta lá qual é o grau e tal. Então, isso tudo é feito e, pelo que eu entendi, isso será necessário para que depois, quando o Vision Pro estiver à venda, cada consumidor que tiver ali alguma questão de visão poderá fazer esses ajustes e isso será tudo realizado na hora de comprar o dispositivo. E outro ponto interessante é que o Vision Pro em si, ele é todo modular. Então tem aquela base, em cima dela ou por dentro dela talvez vão as lentes e além disso também tem nos cantos o sistema de áudio. O áudio é muito imersivo, conforme você está ali fazendo aquelas experiências, o áudio pode vir mais da direita ou mais da esquerda, dependendo do posicionamento da tela. Mas vamos falar de como é usar o Vision Pro. Quando você liga o aparelho pela primeira vez, num dos cantos do headset, tem ali o Digital Crown, ou a coroa digital. E esse comando, ele é essencial, porque conforme você gira, tipo no Apple Watch, você determina o nível de imersão no que está ali na sua frente. Então, você pode ficar totalmente no ambiente 3D, ou então pode acontecer o que me fascinou, que são janelas virtuais, digitais, só que aparecendo diante do que existe do mundo físico. Porque você movimenta a cabeça e a latência é tão baixa que parece que você está vendo realmente
através do sistema de headset, esses óculos da Apple. Então, conforme você vai entendendo a maneira de manipular o Vision Pro, você entende que aquele movimento de pinch com os dedos, de encostar os dedos, aquilo funciona como um clique. Se você faz isso e segura, você consegue movimentar ali os elementos na tela, como num álbum de fotografia, as próximas fotos. Eu testei algumas experiências que seriam meio como os aplicativos. Tem, por exemplo, o de fotos, em que aquelas imagens panorâmicas, elas ficam impressionantes, totalmente imersivas, quando você coloca lá para ampliar e você entra dentro daquela cena. Além disso, a Apple criou um novo formato de vídeo imersivo, no qual as pessoas vão poder capturar, por exemplo, estar dentro de um safari lá em movimento, como se fosse um vídeo, e você vê os hipopótamos passando na sua frente. Quando você mexe a cabeça, esse movimento é acompanhado pela câmera. A tecnologia 3D não é uma novidade, a gente tem visto vários gadgets nos últimos anos já ofereciam essa possibilidade, mas a forma como isso está sendo integrado aqui realmente é de cair o queixo. Porque você fica pensando, gente, onde eu estou? Porque eu não estou mais naquela sala que inicialmente eu tinha posicionado o Vision Pro nos meus olhos. E aí, na sequência, uma outra experiência muito bacana envolve um cenário com dinossauros. Inicialmente, para vocês terem uma ideia, aparece o nome lá do jogo, digamos assim, e uma borboleta. E se você levanta a mão e coloca o dedo apontando para a borboleta, ela pousa no seu dedo. Então, você tá com o dispositivo de realidade virtual, você coloca a mão na sua frente, estende ela, você tá vendo, mas aquilo é uma tela, não esqueçam disso, e a borboleta vai e pousa e você interage um pouquinho com ela. Na sequência ela desaparece e surgem dinossauros numa tela que vai se ampliando. Nesse momento eu pude me levantar, eu cheguei bem perto deles, e um deles até meio que rosnou pra mim, digamos assim. E realmente parece que eles estão muito próximos, e nessa hora o áudio ambiente, o áudio 3D, isso também ajuda muito. Minhas principais dúvidas aqui, principalmente em relação à bateria, se realmente ela fica ali pendurada, quando você levanta dá para colocá-la no bolso, então tem esse ponto. E o da utilidade do Vision Pro, porque aqui eu pude experimentar mensageria, aplicativo de produtividade, de colaboração, também filmes, séries e gaming. Aliás, gaming não, mas essa experiência 3D dos dinossauros, eu não interagi diretamente com eles como se fosse um controle, mas falta saber o que as pessoas de fato utilizariam ou utilizarão quando o Vision Pro chegar ao mercado no ano que vem. Então esse primeiro saldo, ele é muito positivo, o aparelho é impressionante, a questão da latência e da alta definição da imagem e também do som, você realmente se sente dentro do que está sendo apresentado ali, tem muito potencial para aplicativos, principalmente de iPad, que você poderia manipular de maneira fácil dentro do ambiente do Vision Pro, e dá para dizer, acompanhando o que vários analistas de tecnologia já falaram em seus artigos e em seus vídeos, é que a Apple realmente ela conseguiu juntar tudo, o software, o hardware, como eles sempre falam, colocaram tudo de uma maneira muito bem integrada para que você não encontre, pelo menos neste primeiro momento, assim, a falha, virar e falar, isso aqui tá esquisito, porque do que eu vi até agora, nada tá esquisito, tá tudo funcionando de maneira formidável. Vejamos quando ele realmente chegar ao mercado. Lógico, eu quero testar com mais calma, mas esse é um primeiro olhar exclusivíssimo aqui diretamente do Apple Park, da sede da Apple em Cupertino, nos Estados Unidos. Até uma próxima! Bom, como a gente falou, antes do grande anúncio da Apple, a gente teve 1h20 com muitas novidades em todos os sistemas operacionais da Apple. Me deu uma impressão, vendo o que eles anunciaram, que eles organizaram para o time focar no Vision OS. Então, assim, vamos lançar umas coisas aqui, mas... gente, não vamos lançar nada muito complexo, assim, porque se tiver problema para corrigir os bugs, vai tirar tempo de vocês no Vision OS. Então, me parece que foi algo, assim, a gente teve recursos menores, mas ainda assim a gente teve algumas surpresas até. O que vocês viram dos sistemas que chamaram a atenção aí? Olha, no meu caso, quando eles anunciaram o macOS Sonoma, adorei esse nome. Bom, primeiro, ele chama atenção por causa do papel de parede, né, do wallpaper, que
lembra ali vagamente o wallpaper do Windows XP, né? Não, tipo, Sonoma é uma região de vinhos ali da Califórnia, e aí eu fiquei pensando, sei lá, num vinhedo, sabe? Então, pareceu isso. Eu acho que eu também teria ido pra essa linha, mas o papel de parede verde, cara, com aquele campo verde ali, me chama. Eu acho que de todo mundo. Já remeteu, pelo menos pra quem usou o Windows XP, remeteu ao Windows XP. Mas teve um outro detalhe que eu achei que chamou minha atenção, mas por pouco tempo, que foi um recurso chamado Game Mode, né? Que basicamente é o seguinte: ele se propõe a otimizar os recursos de CPU e GPU para quando o usuário estiver jogando. Então, por exemplo, se ele está preocupado ali em ter o máximo possível de frames por segundo, de repente esse modo pode melhorar a experiência dele, né? Porque ele vai deixar ali em segundo plano algum outro aplicativo que estiver rodando ao mesmo tempo. E ele chamou a atenção porque eu já vi muitos fabricantes de Android, de celulares Android, chamando a atenção para isso. A Motorola, por exemplo, tem esse recurso de maneira nativa na interface dela. E é só você entrar no jogo que automaticamente ele já entra ali em ação e teoricamente começa a otimizar os recursos do celular para você ter uma boa experiência com o jogo. Por que eu digo teoricamente? Porque, para ser sincero, eu pelo menos nunca notei nenhum ganho de desempenho notável com isso. Às vezes você percebe ali uns 5, 6, 10 frames por segundo a mais, que dependendo do jogo pode ser relevante, mas para outros não. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas será que a gente tá falando aqui no caso de um computador, né? Será que no macOS essa experiência vai ser melhor? Porque a impressão que eu tenho é que quando a gente fala de jogo pro macOS, o maior problema não é o hardware, né? Assim, não é a limitação de hardware. Com certeza. E tanto que eu acho que assim, o fato do Hideo Kojima aparecer do nada, absolutamente do nada, e todo mundo que tava assistindo a apresentação comentar, principalmente o pessoal que acompanha mais games, eu acho que foi meio que um recado que, olha, a gente se importa, sabe, com o jogo. Exato, porque eu fiquei pensando, cara, o hardware a Apple tem pra jogar. Talvez você não vá alcançar o máximo possível de gráficos, mas tem hardware pra jogar. O que falta mesmo é o maior interesse de desenvolvedores de games para colocar jogos para plataforma ou otimizar os jogos para plataforma. Então, de repente, eles chamam o cara ali que tá por trás da franquia Metal Gear e o cara aparece de surpresa. Eu falei, nossa, cara, acho que eles meio que destacaram esse recurso aqui, não tanto para fins funcionais, mas para chamar atenção. Olha, o macOS também serve para games, né? Então, foi um recurso que me chamou a atenção, né? Agora, se isso vai ter um efeito prático mesmo, né? É só o tempo que vai dizer pra gente. Acho que um recado bem interessante que a Apple tá tentando passar já desde quando o Apple Silicon foi introduzido, porque antigamente o problema era hardware. O Mac, claro, o Mac ele tem um market share infinitamente menor que de PCs Windows, mas você pegava um MacBook Air com chip Intel, daquele mais simplesinho que mal tinha uma ventoinha e qualquer coisa que você fazia o computador já fritava, era impossível rodar um jogo de forma minimamente decente. Com o Apple Silicon isso mudou. Eu hoje mesmo tenho um MacBook Pro com chip M2 Pro, foi lançado agora no começo desse ano, eu tava rodando GTA V com emulação e um monte de camada, com os gráficos até numa configuração alta, e o jogo rodando super bem. Então hoje a Apple já tem um hardware capaz de rodar vários jogos, só que o Mac ficou com esse estigma de que Mac não é pra jogo, e a Apple agora tá tentando mostrar que Mac também pode ser para jogo. Então, ela tem conversado com grandes desenvolvedores. Recentemente, um pouco antes da WWDC, um jogo famoso, o Stray, foi lançado para Macs com Apple Silicon. E mais interessante do que o Game Mode é uma API que ela mencionou rapidinho na WWDC, que é o Game Porting. Ela tá lançando uma API para desenvolvedores que têm jogos de Windows conseguirem portar esses jogos pro Mac de uma forma mais rápida. A gente não sabe ainda, eu até tentei entrar aqui, mas tá lá que vai vir no final desse ano, ainda não vai estar disponível nesse beta. Então, hoje, por exemplo, existe o Crossover, que é uma plataforma que ele consegue rodar jogos de Windows no Mac. Então, parece que a Apple tá tentando fazer isso de uma forma mais oficial para atrair mais desenvolvedores de jogos pro Mac. Então, realmente, ela tá tentando mudar essa imagem de anos agora que ela tem Macs que conseguem rodar os jogos. Ela tá tentando e precisa, com razão, trazer
esses desenvolvedores, e parece que essa versão do macOS é bem focada em reparar essa imagem de que Mac não é para jogo. Quando eu vi aquilo aparecendo, eu fiquei com uma leve impressão das inúmeras tentativas da Microsoft de tentar aproveitar o ecossistema do Windows no Windows Phone, no Windows Mobile, que não deu certo, a história conta. Mas aí eu fiquei pensando que todo mundo já sabia que os óculos de realidade mista da Apple iam ser anunciados na WWDC e, poxa, qual, sei lá, a principal aplicação ali, quais os produtos que estão saindo, o que eles focam hoje, né? Em jogo, né? PlayStation VR, toda a linha da Meta ali. Então, ainda que não tenha sido anunciado especificamente para o Vision OS, me parece uma tentativa de trazer um pouco desses jogos que não são só os jogos ali do Apple Arcade ou os jogos de iOS para um ecossistema novo que a Apple está tentando criar agora, né? Então, talvez tenha algo que a gente não pode falar ainda, né? Talvez tenha algo que a Apple está planejando que vá além de trazer jogos para o Mac, até porque uma andorinha não faz verão, né? E, sinceramente, Death Stranding, até respeito quem curti o jogo, mas me dá sono, assim, nada acontece nesse jogo, então enfim, gosto do Kojima e tal, mas não é um anúncio que tipo, porra, isso aqui muda tudo, sabe? O que pode mudar tudo é, sei lá, a Disney, né? A parceria com a Disney, são duas empresas que têm algumas características ali muito parecidas. Bom, o macOS teve aí essas novidades bem focadas em jogos, o iOS 17 também teve algumas novidades, coisas de iMessage, mas uma coisa que me chamou bastante a atenção é o Name Drop, um recurso que até parece bobinho, mas que eu mesmo já senti muita falta, que é um jeito de você compartilhar o seu contato com pessoas com quem você ainda não tem o número dela na sua agenda, encostando um iPhone no outro. Então ele usa o sistema do AirDrop, mas com uma animação e um jeito próprio para isso. Porque hoje você até consegue compartilhar, mas você tem que falar para a pessoa entrar lá no menu do AirDrop, colocar lá AirDrop para todos, e aí você vai lá, compartilha o contato. Agora, quando você tiver duas pessoas com iPhones rodando o iOS 17, basta você encostar o iPhone um no outro e ele já vai trocar os contatos automaticamente se ele reconhecer que você ainda não tem o telefone daquela pessoa. E isso eu achei bem legal, porque acontece muito, né? De chegar em alguém e falar, passa seu número, e tem que ficar lá, vai na agenda, salva, digita, ou tem que mandar, sei lá, por WhatsApp. E agora ficou bem mais fácil. E não só isso, mas a Apple apresentou ali um jeito novo de você salvar seus contatos, que você pode colocar o seu Memoji, ele você consegue customizar a forma como o contato vai aparecer quando você recebe uma ligação, e tudo isso é compartilhado nesse Name Drop. Então esse é um recurso que, apesar dele não ser tão grande assim, acho que na prática eu mesmo vou acabar usando bastante. Acho que esse Contact Posters, não sei se vai ter tradução para posters de contato, enfim. Eles apresentaram primeiro os Contact Posters, só depois teve o Name Drop, né? E quando teve o Name Drop eu entendi por que tinha os Contact Posters, mas o Contact Posters basicamente é uma forma de você personalizar ali, colocar uma foto sua bonitona ali em tela inteira, ou do seu contato ali em tela inteira, e vai poder personalizar a fonte, pode ser um Memoji dessa pessoa, então, enfim, em vez de aparecer só o nome daquele contato e uma fotinho pequena em algum lugar ali, pode aparecer algo realmente personalizado. Aí quando a Apple anunciou aquilo, eu fiquei pensando, nossa, mas quem que vai ter trabalho pra ficar personalizando? Imagina, eu em cada contato colocar um pôster ali diferente e tal, mas nem ferrando, né? Eu não gosto nem de salvar o nome e o sobrenome no campo certo, né? Quanto mais personalizar a fonte ali do contato. E aí quando anunciaram o Name Drop, né, que é basicamente você não compartilha só os contatos, você acaba compartilhando como se fosse um cartão de visita, né? Então você acaba compartilhando essas informações. E aí parece que faz sentido. E aí parece que é algo que ajuda na adoção de um recurso que no Android ninguém ia usar, porque você não tem um padrão, você não tem uma comunicação ali fácil. Então, é um jeito meio Apple de lançar as coisas que me pareceu interessante, mas é bem bobinho, assim, né? Lógico, não muda a vida, não vai mudar o jeito que você usa o celular, mas é um recurso um pouco mais prático. Eu acho que pode ser muito útil naquelas situações em que você precisa trocar de contato com alguém, mas você tá com pressa. Já aconteceu isso muito em eventos, né? Em cobertura de imprensa, né? Eu tô lá e aí de repente conheci uma fonte, aí fiquei de entrar em contato com essa fonte depois, e aí fica naquela coisa, me passa o celular, não sei o quê, aí você começa a pedir o número da pessoa, aí você não entendeu direito, aí você pede pra pessoa repetir, enfim. Então nessas situações pode ser interessante, sim. E algo que muita
muita gente tentou resolver, né? Vários aplicativos de cartão de visitas virtual. Você pode comprar um cartão de visita digital e tal, que ninguém nunca resolveu direito, assim, né? Até porque se você compra um aplicativo desse tipo, presumivelmente a outra pessoa também precisa ter o mesmo aplicativo, senão não vai funcionar. Então, nunca dava certo. Agora, eu imaginei algumas situações que podem ser meio caóticas. Por exemplo, eu já vi gente falando que no bar, numa balada, quando conhece alguém ali, aí essa pessoa pede o número e ela informa o número errado pra não fazer desfeita com a pessoa, né? Não ser mal educada ali naquele momento, mas ela não quer manter contato, né? Então ela passa o número errado, né? Eu fico pensando agora o que ela vai fazer nessa situação, né? Acho que vai ter que andar com o celular Android, talvez, não sei. Você não vai poder passar o número errado pra alguém pedindo seu telefone na rua, né? Pra, sei lá, assinar uma revista. Pois é. Eu imagino que dê pra desligar, né? O recurso ainda dá pra falar, desculpa, sei lá, o meu tá desligado aqui, eu não atualizei pro iOS 17 ainda. Vai ter que rolar alguma coisa, né? Alguma gambiarra aí na hora. Ou salva o seu contato, os seus dados de forma errada pra conseguir compartilhar errado, enfim. É verdade, né? Acho que vamos ter dicas de como burlar essa nova forma de compartilhar. Agora, o sistema operacional que eu mais fiquei empolgado, não sei se vocês concordam, foi o WatchOS. Chegamos na versão 10, o WatchOS 10, e eu não sei se eu tô meio tendencioso pro WatchOS, porque eu tô usando o Apple Watch Ultra desde o final do ano passado, né, quando ele foi lançado no Brasil. Eu achava que ia acontecer igual todos os outros Apple Watches, então eu usava porque eu gostava do WatchOS, um sistema operacional muito bom, tem todos os aplicativos, integra perfeitamente com o iPhone, mas pra treinar corrida não ia dar certo, né? E não, acabou que tô usando até agora. Meu Garmin está na gaveta, um Garmin Fenix 6 Pro extremamente muito bonito, mas ele está na gaveta, então aposentei ele e tô usando só o Apple Watch Ultra. Teve um recurso bem específico do WatchOS 10 que me chamou muita atenção e que vai me garantir como usuário do WatchOS, que é a integração, vai ter uma API nova de exercícios, então os aplicativos de terceiros vão poder colocar treinos personalizados ali direto no aplicativo nativo de exercício. Então isso significa que, por exemplo, eu tô treinando para uma ultramaratona, vou fazer em setembro, 55 km, tem alguns treinos ali, geralmente são treinos mais simples, então rodagem, então eu corro X quilômetros por algum tempo, num ritmo tranquilo, mas tem alguns treinos que são complexos, sei lá, são treinos intervalados, então eu tenho que fazer 5 repetições de 4 minutos a um ritmo mais forte e eu tenho que descansar 2 minutos entre cada intervalo ali. Dá para programar isso hoje no aplicativo de exercícios, mas no WatchOS 10, pelo que a Apple deu a entender, no Training Peaks, por exemplo, vai dar para mandar direto esse treino, então eu não preciso nem programar mais. Então, era o que faltava, é o que, sinceramente, nem no Garmin funciona direito e que no Apple Watch vai funcionar, graças ao WatchOS 10. Então, enfim, fiquei muito feliz, mas a gente teve outras novidades bem relevantes no WatchOS, talvez o sistema que mais teve novidades visuais, né? Exatamente. Eu uso o Apple Watch desde o Series 2, então já faz bastante tempo, e essa atualização me empolgou muito por conta da interface nova, porque desde o Series 2, desde o Apple Watch original, na verdade, a interface é praticamente a mesma. A Apple, ela coloca um mostrador novo aqui e ali, uma atualização, e aí a gente foi ganhando Apple Watches mais modernos e com telas maiores. O primeiro Apple Watch, ele tinha tela o tamanho dele era 38mm. Hoje a gente tá no Ultra, que é 49. E a Apple basicamente pegou aquela mesma interface de 38 e esticou isso para 49. Então, você vê que o WatchOS atual, ele não aproveita exatamente a tela dos modelos maiores que existem hoje, e a Apple resolveu isso com o WatchOS 10. Então, ela redesenhou praticamente todo o sistema, vários aplicativos nativos foram redesenhados, eles mostram mais imagens, eles têm mais cores, eles mostram mais informação na tela, e isso eu achei muito legal. A ideia de você ter ali widgets rápidos, que você só rola a coroa nos mostradores e ele já exibe uma série de widgets para você não ter que ficar entrando em cada aplicativo individualmente. Isso eu também achei muito legal. Então, é uma atualização que para quem usa Apple Watch vai mudar bastante coisa. Eu tô bem empolgado, assim, para testar. Tem vários recursos legais também que eles anunciaram. Para quem usa a bússola, por exemplo, você vai conseguir... O relógio mesmo vai marcar, por exemplo, qual foi o último ponto
ponto em que você passou que teve conexão de celular. Então, pra galera que faz trilha mesmo, acho que isso é super bacana. Tem essas melhorias aí de fitness que o Riga falou, tem recursos novos pra você controlar a saúde mental, pra você marcar ali durante o dia como é que tá o seu humor, e ele vai anotando isso no app Saúde, mas eu acho que o grande destaque mesmo é realmente a nova interface, porque ela mudou muita coisa, vários aplicativos do sistema foram redesenhados e já estava na hora, porque o hardware do Apple Watch estava evoluindo e o sistema continuava o mesmo. Agora a Apple deu um jeito nisso e redesenhou várias das coisas ali. E só para complementar, o Name Drop que a gente falou agora há pouco também é compatível agora com o WatchOS 10. Então você vai conseguir aproximar o seu Apple Watch de um iPhone para trocar informações de contato com outra pessoa. Então isso é um pequeno detalhe, né? Mas também é bem interessante. Eu acho que eu vou quebrar minha regra de nunca usar nenhum beta da Apple e instalar o beta do WatchOS aqui para ver como é que ele tá. Nem todos os recursos, geralmente os desenvolvedores não liberam os recursos específicos, né, do WatchOS novo em seus aplicativos antes do lançamento final, mas me parece que tanto esse recurso que eu falei, de integração com aplicativos de terceiros, quanto a nova interface, estão bem interessantes. É basicamente aquela watch face da Siri, que acho que, não sei se vocês já chegaram a usar, mas eu nunca consegui usar, porque a ideia é que essa watch face sempre mostre de forma contextual. Então, sei lá, vai nesse horário você costuma checar a previsão do tempo, por exemplo, então vai mostrar ali pra você. Só que na prática comigo nunca funcionou. Ele sempre mostrava as coisas mais irrelevantes possível quando eu não queria ver nenhuma dessas informações, e agora tem um jeito mais fácil de acessar essas informações, que é de qualquer mostrador girar a coroa digital. Então, vamos ver como estão os novos sistemas. Então é isso, e aí, o que você espera do Apple Vision Pro? Ele vai ser mais um dispositivo de nicho que vai cair no esquecimento? Ou será que a Apple finalmente vai conseguir emplacar uma nova categoria de produtos que até agora parece que não deu muito certo, vende muito pouco, ninguém tem muito interesse? Será que o tal do metaverso, essa palavra que a gente não falou em mais de 1 hora de podcast, vai dar certo nas mãos da Apple? Comenta na comunidade.tecnoblog.net e no Spotify. Se quiser continuar esse papo, em todas as redes sociais, eu sou @Paulo Riga. E eu sou @ealecrim. Felipe Espósito, onde você fala? Comenta aí suas redes. Pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só me procurar no @Felipe Espósito. Eu também tô lá no 95Mac e no podcast A Fonte, pra galera que quiser ouvir um pouco mais sobre Apple. Muito bem, esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, editado pela Raquel Igni, com sonorização do Ariel Libório, e a arte da capa é do Vitor Pado. Ficamos por aqui, até a próxima, tchau. Falou! Um abraço!